e a única pessoa que assiste meu vídeo, beleza? Após uma terapeuta testemunhar o suicídio bizarro de uma paciente que dizia que um tipo de maldição que sorri estava atrás dela, essa mesma terapeuta acaba sendo perseguida por essa maldição. E por isso, ela deve tentar escapar antes que morra igual a sua paciente. Essa é a história de Sorria. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu sorriso e seu like, e se puder, se inscreve aí para dar aquela moral. Sem mais enrolações, bora lá! De início, vemos uma garotinha encontrando o corpo de sua mãe, que morreu de overdose de medicamentos. Agora, anos se passam e essa mesma garotinha cresceu e se chama Rose, e ela trabalha em um hospital como terapeuta. Após acabar seu turno, Rose recebe mais um paciente, uma mulher, que há pouco tempo viu seu professor se matar com um martelo bem na sua frente. Na sala, a moça, chamada Laura, conta que existe uma espécie de entidade ou maldição que está atrás dela, por meio de pessoas sorrindo. Sem acreditar na paciente, Rose tenta acalmá-la, mas então, Laura tem um ataque dizendo que alguém estava ali. Rose olha para os lados e não vê ninguém. Nisso, ela tenta chamar ajuda, então tudo fica em silêncio. E ao olhar para Laura, a moça agora está sorrindo de forma bizarra e por fim acaba se matando bem na frente de Rose. Sorrindo. Bom, essa com certeza morreu feliz. Devido ao ocorrido, Rose é interrogada, pois ela foi a única testemunha do acontecimento. E após isso, ela vai para casa. Ah, e ela tem um gato. Será que esse gato vai sorrir também? Sozinha, ela vê algo na estante da cozinha, e em seguida o noivo dela chega. Tá, eu também pensei nisso. Ih, o trem-bala do The Boys! À noite, o casal vai no jantar, e a irmã da Rose, Holly, quer vender a casa onde as duas cresceram, e Rose se recusa. No dia seguinte, do hospital, vemos que a Rose e um dos detetives já se conhecem, e esse detetive se chama Joel, e ele foi lá ver como que ela estava. No mínimo, eles já devem ter se pegado há um tempo atrás. Ainda no trabalho, a mulher lê o depoimento de Laura. E mais pra frente, pela janela, ela vê a moça no pátio. Ao passar no corredor, ela se depara com um dos seus pacientes sorrindo, e ao se aproximar, o cara fica dizendo que ela vai morrer. Você vai morrer. Assustada com aquilo, Rose chama a segurança, pois achava que seu paciente estava tendo um ataque. Mas no fim das contas, ela acaba percebendo que seu paciente estava deitado na cama o tempo todo. E por conta dessa falsa acusação, seu chefe dá uma semana de folga para ela, pois a Rose tem trabalhado muito, e ainda por cima testemunhou um suicídio recentemente. No caminho para casa, ela acaba comprando um trem de presente para o seu sobrinho, e mais à noite, enquanto embrulhava o brinquedo, ela escuta seu alarme tocar. Ao desativar o som, ela percebe que a porta está aberta, e em seguida ouve seu telefone tocar. Nessa parte, só me faltava dizer que ela tem 7 dias para morrer igual no chamado. Uma moça diz ser atendente de segurança, mas, ironicamente, ela pergunta se Rose estava realmente sozinha em casa. Então, o telefone toca novamente, o que faz com que Rose perceba que ela estava alucinando. Minutos depois, a segurança chega, mas ao vasculharem a casa, eles acabam não achando nada. O trem-bala também chega e pergunta o que aconteceu, mas Rose fala que está bem, e aí ela acaba percebendo que seu gato sumiu. Na mesma noite, após um pesadelo, ela vai dar uma olhada na gravação da sessão que ela fez com Laura. Nesse áudio, Rose ouve algo estranho, e em seguida a maldição a assusta. Com medo, ela acaba pegando uma faca, e o trem-bala, que também é rápido na série e nesse filme, ele chega, e fica com medo de Rose porque ela estava gritando segurando uma faca. No dia seguinte, ela vai falar com Madeline, sua terapeuta. Só me faltava chegar no final do filme, essa mina se matar na frente da terapeuta igual a mina fez com ela. Resumindo a conversa, a mina sugere que talvez ela esteja passando por um trauma antigo, por conta da morte de sua mãe. E o lance com a Laura lá só despertou tudo isso. Então, Madeline fala para elas se verem semana que vem. Se esse filme for que nem o chamado, semana que vem já tá tudo de boa. Ou é porque ela morreu, ou porque ela se livrou da maldição mesmo. Na festa de aniversário do sobrinho da Rose, ela tenta até se distrair um pouco, porém, quando seu sobrinho vai abrir o presente dela, na verdade o que estava embrulhado era o gato morto de Rose. E agora, já não basta todos acharem que ela é doida, ela acaba vendo Laura sorrindo pra ela na sua frente, e nisso ela acaba se assustando, caindo numa mesa de vidro e se cortando toda. Memorável esse aniversário. Que criança não quer receber um gato morto de sua tia? Depois de ir ao hospital, Rose diz ao noivo que ela acredita que uma presença maligna ou uma maldição foi passada para ela após ela ter visto Laura morrer. Ah, e o trem-bala também é detestável nesse filme, e no fim ele acaba dando a entender que isso é genético e que ela está igual à mãe dela. Na manhã seguinte, a Rose vai até a casa da viúva do professor que tinha se matado bem na frente de Laura. Lá ela acaba descobrindo que o professor também via pessoas sorrindo antes de morrer. Sem o apoio do noivo, Rose vai pedir ajuda a Joel, pois ele pode pesquisar no banco da polícia os incidentes anteriores de cada vítima. Nisso, ele descobre um padrão, e que esse caso tem passado de pessoa a pessoa. Chegando em casa, Rose se depara com seu noivo e sua terapeuta, pois após ela contar para ele sobre a maldição, ele acha que ela está passando por distúrbios mentais.
Nisso, Rose fica brava porque ela queria a ajuda dele, e diz que ele é egoísta e não queria se envolver nisso, por isso que ele chamou outra pessoa. Aí ela vai ver a irmã e pede desculpas pelo aniversário. Então conta pra irmã também sobre a maldição. Porém, a irmã dela também acha que é só loucura da mente dela, por conta dela ter achado a mãe delas morta. Ao voltar pro carro, ela acaba alucinando novamente, agora com sua irmã vindo em sua direção. À noite, Joel liga para Rose e diz que pesquisou mais sobre os casos após ela ter saído de sua casa. E nisso, ele acabou descobrindo mais de 20 casos iguais ao dela. Porém, desses 20 casos, uma pessoa sobreviveu, só que ele está preso, pois ele matou alguém, e a testemunha disso que passou o padrão adiante. A caminho da prisão, ela acaba contando para o detetive toda a verdade sobre a maldição. E ele acaba dizendo que ninguém durou mais de uma semana, e alguns duraram somente 4 dias. E hoje era exatamente o 4º dia dela com aquela presença. Na prisão, Rose mente pro cara, e diz que é uma paciente dela que está passando pelo mesmo que ele passou. E pergunta pra ele como que ele conseguiu escapar de tudo aquilo. O cara diz que só vai falar quando o Joel sair. Então, após isso, ele conta que depois de pesquisar bastante, ele acabou descobrindo que um cara sobreviveu, matando o vizinho na frente de uma testemunha. Então, o cara conseguiu passar a maldição para quem presenciou. Por isso, ele fez a mesma coisa. Após saírem de lá, Joel pergunta o que o cara tinha dito, mas Rose mente e não diz o que ela precisa fazer. Traduzindo, ela vai ter que matar alguém bem na frente de outra pessoa. Em casa transtornada, ela procura alguma forma de fugir de tudo isso. E nesse momento, deu a entender que ela pensou em se matar pegando uma faca, para não passar essa maldição para ninguém. E nesse exato momento, ela recebe a visita de Madeline, que quer saber se está tudo bem. Então, quando conversam, o telefone de Rose toca. E ao atender, ela percebe que na verdade era Madeline. E ao olhar para sua terapeuta em seu sofá, Rose vê o sorriso maligno novamente, que diz que está quase na hora dela morrer. Correndo contra o tempo, ela vai ao hospital e leva uma faca. Lá, ela encontra um de seus pacientes e o mata na frente do chefe dela. Fácil assim? Bom, na realidade, isso tudo era só um sonho dela. E como ela acordou no estacionamento, o chefe de Rose vai até ela e percebe que ela tem uma faca no carro, e acaba chamando a polícia. Nisso, ela foge, porque ela teve a brilhante ideia de ficar sozinha para não passar a maldição para ninguém. Um tempinho depois, Joel no telefone avisa para ela que um alarme de emergência está tocando para ela, porque ela é perigosa e que ele vai tentar encontrá-la. Tentando se isolar, Rose vai até a casa de infância dela, onde achou a mãe morta. Nisso, vemos um flashback onde a menina assustada não atendeu o último pedido de sua mãe, que era para ela pedir socorro. Bom, e depois disso a gente meio que já sabe o que aconteceu depois, né? Faleceu. Ah, e a partir daqui, como ela tá sozinha, é tudo alucinação. À noite, ela acaba encontrando a mãe sentada na cama, que pede desculpa a ela por não ter sido uma boa mãe, mas também culpa a Rose por não ter pedido ajuda e tê-la deixado morrer. E por isso que a Rose se sentiu culpada a vida toda. Porém, Rose fala que só tinha 10 anos e ela tinha medo da mãe, e por isso que ela não conseguiu pedir ajuda. A Rose diz que aquilo tudo não era real. Então, sua mãe levanta sua cabeça e sorri. E nisso, a Rose tenta sair do quarto, porém a maldição vai ficando maior e muda de aparência. E nisso, quando ela acaba saindo do corredor e indo para a sala, a maldição aparece atrás de Rose. Encurralada, a maldição a sufoca, porém Rose consegue superá-la, dizendo que quem controla a mente dela é ela, e que nesse caso, a maldição que está preso com ela na mente dela. Então, Rose joga fogo na maldição que queima junto com a casa. Sério, ela só fez isso? Livre de tudo aquilo, ela resolve voltar até a casa de Joel e se desculpar pelo fim do relacionamento que eles tiveram. E no fim ela acaba pedindo a ele se ela pode ficar com ele naquela noite. Então, o Joel levanta a cabeça e sorri, dizendo que vai ficar com ela para sempre. Ao tentar fugir, Rose percebe que nunca tinha saído da casa, e ao olhar ao redor ela percebe que o verdadeiro Joel conseguiu encontrá-la, e que para ele não ser a próxima vítima, ela corre para dentro da casa e se tranca. Lá dentro, a maldição aparece novamente e ela fica gritando de medo. Enquanto isso, Joel tenta arrombar a porta. Com isso, a maldição mostra seu verdadeiro rosto e entra dentro da Rose. Mano, essa parte foi bizarramente maneira. Se eu tivesse 10 anos a menos, eu ia estar com o cu na mão e com certeza traumatizado. Nisso, o Joel consegue quebrar a porta e se depara com Rose se virando para ele com um sorriso mortal. E no fim, ela acaba se ateando fogo e passando a maldição para ele. Bom, o mal venceu. E esse foi o final do filme. Por mais triste que seja, eu acho que esse final foi melhor do que no caso ela tivesse salvado, porque assim mostrou a proposta inicial do filme até o final, ser bizarro. Fora que dá uma brecha para uma continuação. Porém, eu achei previsível algumas cenas de sustos, mas como eu falei, o final deu para arrepiar bastante. E eu acho que eu só não gostei mais do filme porque, querendo ou não, eu meio que fiquei comparando ele com outro filme, Corrente do Mal, que também é um terror psicológico.
Só que no Corrente do Mal, eu realmente ficava aflito quando a maldição vinha. Já Sorria conseguiu só compensar no final. Ah, e a regra é clara, se você não vê ninguém sorrir, ninguém te pega. E esse foi o tema do vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Falou, valeu, fui!